Eu investi todas as minhas economias para comprar uma casa para eles, só para ouvir um valeu. Deveria ter só assinado o cheque e me afastado. Bom, eu recuei. As parcelas da hipoteca pararam. Meu nome sumiu da escritura. Que o dono que se vire. O que eles não sabiam era que eu deixei algo mais que uma simples notificação de cancelamento. Deixei algo que poderia virar a vida deles de cabeça para baixo. Dirigi minha caminhonete, quase uma década de estrada, pela longa rodovia litorânea até a nova casa do Caio. O jazz que saía do rádio era suave, tranquilo, mas minhas mãos estavam suadas no volante. Era minha primeira visita oficial. Eles tinham se mudado há meses, mas, segundo eles, estavam ocupados demais se adaptando para me convidar. Não queria atrapalhar. Por telefone, Caio me deu um resumo rápido. Não é uma mansão, mas é pertinho da escola da Lívia e o bairro é bom. O que ele não mencionou foi quem arranjou o dinheiro para a entrada dessa casa, nem quem ainda transferia uma grana todo mês para ajudar com a hipoteca. Claro, eu também não ia tocar no assunto. Não sei porquê, mas apesar de ter pago por aquela casa, me sentia mais como um convidado num jantar, meio inseguro, um pouco nervoso. Quando cheguei, o céu já começava a escurecer. Os postes de luz acendiam um a um, iluminando o gramado bem aparado do quintal da frente, e uma plaquinha de madeira charmosa que dizia Lar, Doce Lar. Peguei a lata de biscoitos caseiros no banco do carona, bem quando uma voz familiar me chamou. Mãe, você chegou! Graças a Deus a gente precisava de uma mãozinha. Caio veio correndo com um sorriso caloroso, mas notei a tensão nos olhos dele. Retribuí o sorriso, entreguei a lata de biscoitos e olhei de verdade para a casa dele pela primeira vez. Fachada de madeira, linhas limpas e nítidas, porta da frente recém-pintada. Um sino de vento dançava na brisa. Tudo parecia novo, respeitável e de algum jeito distante. A Tânia saiu logo depois. Estava com um cardigan leve de cachemira e uma maquiagem impecável. Sorriu para mim, educada, gentil, mais distante. Que lindo, Ju. Muito obrigada. Pegou os biscoitos e foi para a cozinha com movimentos rápidos, como se estivesse ticando uma tarefa da lista. Tirei o casaco e pendurei num gancho ao lado da porta. A sala estava impecável. Sofás cinza, macios com almofadas combinando, e um leve aroma de capim-limão vindo de um difusor no canto. Tudo no lugar. Tudo, menos eu. Caio me levou para a sala de jantar. A mesa já estava posta. A Lívia estava lá no fundo, colorindo. Quando me viu, levantou a mãozinha com entusiasmo. Vovó? Meu coração derreteu. Fui até ela, me abaixei e acariciei seus cachinhos cor-de-mel. Que lindo, meu amor. Ela riu, os olhos brilhando. Mãe, vem sentar aqui, disse Caio, puxando uma cadeira entre ele e a Lívia. Me acomodei com cuidado, tentando não bagunçar a simetria perfeita da sala. O jantar foi agradável, pelo menos na superfície. Tânia falou sobre um novo projeto na boutique dela, com um tom enérgico e focado. Caio dava pitacos de vez em quando, sorrindo e concordando como um marido compreensivo. Eu fiquei quieta, esperando uma brecha, um momento para me conectar. Mas toda vez que abria a boca, a conversa mudava, escorregava como água entre meus dedos. Estamos pensando em adiantar umas parcelas do financiamento, disse Tânia casualmente, enquanto pegava mais salada. Olhei para o Caio. Ele hesitou por um segundo, mas depois abriu um sorriso. Mãe, a hipoteca ainda pesa muito. Se a gente conseguisse quitar mais rápido, ia ajudar bastante. A mensagem era clara. Queriam que eu continuasse pagando, que os ajudasse a ir um pouco mais longe. Larguei o garfo e passei o dedo pela borda da toalha. Uma dor surda revirou meu estômago. Quando aceitei ajudar com a entrada, pensei que era um investimento no futuro deles, um presente de amor. Mas, sentado ali, vendo a distância educada nos rostos deles, não pude evitar de me perguntar, será que eu tinha virado só um recurso, não uma pessoa? Alguém chamado quando necessário, esquecido quando não. Depois do jantar, me ofereci para brincar com a Lívia. Pode, mas ela precisa terminar o caderno primeiro, disse Tânia sorrindo, mas com um tom que não abria espaço para discussão. A gente tenta manter a hora do jantar tranquila. Ajuda elas a se concentrar. Pisquei e assenti. Lívia subiu as escadas pulando, o caderno na mão.
A sala ficou maior quando ela saiu, mais silenciosa, mais fria. O difusor zumbia. Ao longe, ouvia as ondas quebrando na praia. Percebendo a tensão, Caio se aproximou e deu um tapinha no meu ombro. Mãe, quando a gente terminar o financiamento e as coisas se acalmarem, vamos ter mais tempo para ficar com você. A voz dele era doce, familiar, como a do menino que me prometia que tudo ia ficar bem. Mas faltava algo naquela familiaridade, a parte em que eu costumava ser o centro do mundo dele. Dei um sorriso suave e não disse nada. Sentei no sofá da sala nova do Caio com uma xícara de chá de hortelã esfriando ao meu lado. A TV estava ligada, o volume baixo, passando um reality show qualquer. Tânia estava sentada na poltrona à minha frente, com um notebook no colo, digitando de vez em quando. Da cozinha vinha o barulhinho dos pratos. Caio estava lavando a louça, se movendo com agilidade. Ninguém falava de verdade, só se ouvia as risadas distantes da TV e o barulho dos talheres. Pigarriei suavemente e tentei puxar conversa. E aí, como a Lívia tá indo na escola? Tânia levantou os olhos e deu um sorriso perfeitamente educado. Tá indo bem. A professora diz que ela é muito talentosa. A gente tá focando bastante em estrutura e disciplina, então cortamos bastante o tempo livre. Dito isso, voltou pro notebook, os dedos dançando no teclado. A voz dela não tinha calor, parecia mais um recado automático do que uma mãe orgulhosa. Assenti, roçando a borda da xícara com os dedos, sem saber o que dizer. Queria perguntar o que a Lívia estava desenhando. Que livros ela gostava, mas depois daquela resposta fria, as palavras ficaram entaladas. Uma sensação estranha de deslocamento me invadiu. Fui eu quem criei o Caio, quem o segurou nos anos de dificuldade e solidão. E agora, nessa casa construída com meu dinheiro, eu me sentia cuidadosamente posta de lado, bem-vinda, mas sem permissão para atrapalhar o ritmo deles. Ouvi o clique da porta da Lívia se fechando lá em cima. Por um momento, silêncio. Então Caio entrou com 3 xícaras de café, quebrando o clima estranho. Mãe, aqui, com um toque de canela, do jeito que você gosta. Sorriu ao me entregar a xícara, a voz suave. Peguei, sentindo o calor nos dedos, e por um instante algo dentro de mim amoleceu. Mas essa quentura foi logo engolida por uma tristeza silenciosa. Eles não foram cruéis comigo, de jeito nenhum. Mas a gentileza deles tinha virado aquela que se oferece a um idoso respeitado, não a alguém próximo. Não por amor, mas por obrigação. Sorri, agradeci e tomei um gole. O café estava bom, na medida certa. Mesmo assim, deixou um gosto amargo na boca. No dia seguinte, voltei para o meu apartamento pequeno e silencioso. Quando a porta se fechou atrás de mim, só se ouvia o zumbido suave do aquecedor e o rangido ocasional do assoalho de madeira. Sentei à mesa da cozinha, olhando um monte de correspondência sem abrir. Um envelope chamou minha atenção, um extrato mensal do banco. Confirmação de pagamento automático e 1.500 debitados com sucesso para a conta do Caio, plano de hipoteca ativo. Fiquei olhando os números por um tempo. Antes, isso me enchia de orgulho, ajudar meu filho a seguir em frente, construir um futuro melhor. Mas agora, o dinheiro que saía da minha conta todo mês parecia menos amor e mais uma transação fria. Até um simples obrigado começava a parecer demais. Suspirei e deixei a carta na mesa. Naquela tarde, como de costume, dei uma volta no parquinho atrás do meu prédio. O caminho estava macio, coberto de folhas de pinheiro, e o ar trazia o cheiro do mar. Ao dobrar a curva, vi a Marta, minha vizinha e amiga de anos. Assim como eu, ela estava aposentada. Diferente de mim, não gastava energia se preocupando com os filhos adultos. Estava mais focada em viver a própria vida e vivê-la bem. Marta estava sentada num banco, sob o céu laranja que desbotava, enrolada num gorro de lã azul acinzentado, com um romance grosso aberto no colo. "Marta!" gritei, sorrindo enquanto me aproximava. Ela levantou os olhos, acenou e deu um tapinha no banco ao lado. "Vem cá, senta. Tá com cara de cansada. Quem te aborreceu dessa vez?" Dei uma risada suave e me sentei, olhando a grama balançando além do caminho. "Ninguém me aborreceu", disse baixinho. "É só que às vezes sinto que não encaixo mais." Marta fechou o livro e me encarou com aquele olhar firme, cheio de clareza. "Ju, tá aí dando voltas na cabeça por causa dos outros de novo?"
O tom dela era direto, sem rodeios. Você passou metade da vida criando esse menino e segurando a família. Chega, você não deve nada para eles. Dei um sorriso cansado e não disse nada. Ela se aproximou e deu um tapinha firme na minha mão. Baixou a voz, mas cada palavra tinha peso. Não amarre sua vida à de ninguém. As crianças têm as próprias vidas. Tá na hora de você viver a sua. Fez uma pausa e acrescentou. A aposentadoria não é o fim, é o começo da liberdade. Olha para mim, nunca estive tão em paz. Olhei para o perfil forte dela e algo em mim mudou. Só um pouquinho, como um toque numa porta trancada. Naquela noite, não consegui dormir. Lembranças vieram como uma onda, as mãozinhas do Caio apertando as minhas, os dias corridos atrás dos bastidores, aqueles anos longos de sacrifício por ele, pela família. Sempre acreditei que o valor de uma mãe estava em dar em silêncio, sem parar. Mas em algum momento, esse dar virou uma distância cada vez maior. Talvez fosse hora de parar. Talvez eu precisasse fazer a pergunta que nunca usei. Além deles, ainda existia uma vida que era minha? No domingo à noite, voltei para a casa do Caio. No telefone, ele tinha soado casual. Mãe, só vamos fazer um jantar simples esse fim de semana. Pensamos em conversar sobre os planos da escola da Lívia. Aquela faísca de calor voltou a acender em mim. Talvez, só talvez, eu ainda pudesse encontrar meu lugar no ritmo deles. O jantar foi tranquilo, organizado, o tipo de refeição que se chama de agradável, mas nunca calorosa. Depois, me ofereci para ajudar com a louça. Levei os pratos para a cozinha, deixando a rotina me envolver. Foi então que ouvi uma conversa que eu não deveria ter escutado. O aroma de café fresco pairava no ar enquanto eu estava na pia, enxaguando os pratos. A água morna escorria pelos meus dedos, mas minha mente estava em outro lugar. Pelo canto do olho, vi Tânia e Caio entrarem no pequeno escritório. Não fecharam a porta completamente, só o suficiente para fingir privacidade. Aquele espaço estreito puxou minha atenção como um ímã. Ela vai começar a vir mais vezes, disse Tânia, baixinho, com um toque de irritação. Eu sei, respondeu Caio, com um tom resignado. Se ela quer mesmo ajudar, podia só assinar um cheque, não ficar aparecendo e bagunçando nossa rotina. As palavras da Tânia pairaram no ar, frias como fumaça. Então veio a dor. Ela não está precisando. Tem a aposentadoria, as economias. Somos nós que precisamos de apoio agora. Quase deixei um prato escorregar na pia. O barulho foi leve, mas no silêncio da cozinha soou como um alarme. Fechei a torneira rápido, com movimentos precisos. Provavelmente só quer ajudar, murmurou Caio. Tânia deu uma risada seca, mais aguda. Ajudar? Então que seja simples, que pare de interferir na criação da Lívia, que pare de desorganizar a gente. Ela fez uma pausa e baixou ainda mais a voz. Sempre tem que se meter. Se não é com dinheiro, é com emoção. É demais. Silêncio. Até o tic-tac do relógio na sala parecia alto demais. Finalmente, Caio suspirou. Eu sei, vou resolver isso. Fiquei paralisada, as mãos ainda na água que já tinha esfriado. Meu peito estava gelado, apertado. Pensei que pelo menos eu ainda fazia parte da vida deles. Não perfeita, talvez, mas presente. Alguém que tratariam com carinho. Em vez disso, eu era só uma conta, um fundo de aposentadoria, um cheque conveniente na vida bem planejada deles. Sequei as mãos na manga e forcei uma respiração funda. O cheiro de café e sabão se misturava no ar, de repente nauseante. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas passos se aproximaram. Mãe, a voz do Caio era quente, como sempre. Descansa um pouco. Eu termino aqui. Virei e dei um sorriso suave, distante, como se não tivesse ouvido nada. Tá tudo bem, disse com doçura. Já quase acabei. Ele hesitou, talvez sentindo a mudança, mas não perguntou. Quando saí da casa deles naquela noite, o céu estava mergulhado numa escuridão densa. O vento do mar batia nas minhas bochechas, cortante e frio. Caminhei devagar, os passos rangendo no cascalho. A lata de biscoitos vazia na minha mão parecia mais pesada a cada passo, como uma pedra que eu não sabia como soltar. Chegando ao meu apartamento, fechei a porta e me encostei nela, exausta. Não chorei, mas havia um vazio dentro de mim.
mais fundo que tristeza, mais cortante que raiva. Era clareza, fria, afiada, inevitável. Sentei à mesa da cozinha e abri meu notebook. Meus olhos caíram no saldo cada vez menor da minha conta. Todo esse tempo, achei que, se desse sem pedir nada, se me entregasse por completo, ganharia um lugar no mundo deles. Mas agora via como era. Nem todo dar é visto como amor. Às vezes, é só algo disponível, esperado. Fechei o notebook e olhei pela janela. A cidade estava embrulhada numa rede escura, e em algum lugar, na borda dessa escuridão, encontrei um fio de luz. Clareza. No sábado à tarde, o sol brilhava no vilarejo litorâneo. Parei em frente à casa do Caio com uma sacolinha de presente, cheia de brinquedos novos para Lívia. Respirei fundo. Era a festa de aniversário dela. Tânia tinha convidado vizinhos, colegas da escola e outros pais. Prometi ajudar com a decoração e trouxe uma surpresa para Lívia. Um teatro de fantoches em miniatura, feito à mão, com os personagens de madeira que ela adorava. Uma parte de mim tinha esperança. Talvez hoje não fosse tão estranho. Talvez eu me sentisse parte da família de novo. Dentro, a casa vibrava com as risadas das crianças. Balões flutuavam sob o teto e fitas coloridas tremiam com a brisa do ar-condicionado. Deixei o presente numa mesinha e fui para a cozinha ajudar com os pratos. Tânia se movia com agilidade, comandando outros pais com os dedos no celular, organizando tudo com precisão. Caio estava no quintal, montando uma tenda com o sorriso amigável de sempre. Mantive a cabeça baixa e me movi com cuidado, tentando não atrapalhar a fluidez deles. Mais tarde, chegou a hora do bolo. Lívia estava sentada na frente, com uma coroa de aniversário brilhando na cabeça. Eu estava no fundo da multidão, sorrindo suavemente, observando. Caio se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. Ela piscou, pulou da cadeira e agarrou minha mão. Vovó, você tem que fazer um pedido comigo. De repente, a sala ficou em silêncio. Todos os olhares em mim. Fiquei paralisada por um instante, olhando instintivamente para Tânia. O sorriso dela endureceu. Um brilho de irritação, desaprovação, cruzou seus olhos. Caio interveio, rindo. Claro, é o desejo de aniversário da Lívia, afinal. Ela me puxou para o bolo. Fiquei ao lado dela enquanto fechava os olhos. A voz dela ecoou à luz das velas, suave e clara. Quero que a vovó sempre brinque de casinha comigo e faça pecinhas no nosso palco. Minha garganta apertou. Meus olhos arderam, mas quando o calor começou a subir no peito, olhei para Tânia. Ela estava ao lado, segurando um guardanapo com força, o olhar frio como vidro. Quando as velas se apagaram, o pouco calor que eu sentia sumiu com a chama. Naquela noite, depois da festa, os convidados foram embora, e as crianças estavam mais calmas. A casa estava mais silenciosa, mas não relaxada. O clima era pesado, tenso. Sentei com uma xícara de café frio, reunindo coragem para falar. Minha voz era suave, mas cortou o silêncio como uma agulha. Caio, Tânia. Fiz uma pausa, mantendo o tom firme. Quero perguntar uma coisa. Os dois me olharam. Nos olhos de vocês, disse lentamente, encarando-os. Sou realmente família ou só uma carteira conveniente? O ar pareceu congelar. Caio abriu a boca, mas o sorriso dele sumiu. Tânia arqueou as sobrancelhas e pousou a xícara com calma. Ju? Disse, educada, mas firme. Ninguém te vê assim, mas nossa família tem nosso próprio ritmo, nossas regras. O que a gente precisa é apoio, não interferência. Caio acrescentou rápido. Mãe, não é isso. É só que às vezes a gente precisa de espaço. Espaço, repeti, sentindo a palavra pesar no peito como uma pedra. Tânia assentiu, a expressão fria e decidida. Sim, agradecemos o apoio financeiro, mas isso não significa que você pode influenciar nossa vida. E de repente entendi. Não era que eu os amava errado, nem que não dei o suficiente. Era que eu nunca encaixei no papel que tentava desempenhar. Todo esse tempo. Amei no meu idioma, mas eles nunca pediram, nunca quiseram isso. O que precisavam era outra coisa. Deixei a xícara na mesa e me levantei. Minha garganta estava seca, mas minha voz saiu calma, quase calma demais. Entendi, disse. Mãe, gritou Caio, mas não olhei para trás. Peguei meu casaco, abri a porta e saí para a noite úmida e fria. O vento do mar bateu no meu rosto com força.
Sob a luz do poste, vi minha sombra longa e fina se estender na calçada, pequena e muito sozinha. Chegando em casa, deixei o casaco numa cadeira. Sentei no sofá, como se tivessem me esvaziado, o olhar perdido na escuridão. O único som no quarto era o zumbido suave do aquecedor. Finalmente falei, só pra mim, bem baixo. Chega, Ju. Chega de verdade. Acordei cedo na manhã seguinte. O céu ainda não tinha amanhecido e lá fora só se ouvia a brisa do mar roçando as janelas. O relógio na cozinha tic-taqueava sem parar, cada som um lembrete silencioso. É hora de mudar. Preparei uma xícara de café puro e sentei à mesa. A luz do notebook iluminava o quarto com um brilho frio. Abri a conta bancária conjunta que dividia com o Caio. Lá estava, todo mês, como um relógio, o débito para a hipoteca. A casa que ajudei a comprar, o empréstimo que carreguei em silêncio. Meu olhar parou nos números. Então, meu dedo pairou sobre a opção cancelar pagamento automático. Por um instante, uma pontada de hesitação. Depois, clareza, afiada, decidida. Cliquei. Uma mensagem apareceu. Tem certeza de que deseja cancelar este pagamento automático? Respirei fundo, cliquei em sim e abri o e-mail. Escrevi uma mensagem curta e direta. Assunto: ajuste no apoio à hipoteca. Caio, a partir do próximo mês, não vou mais contribuir com os pagamentos da hipoteca. A casa é parte da vida de vocês, deve ser responsabilidade de vocês. Isso não significa que não te amo, significa que preciso começar a cuidar do meu próprio futuro. Espero que entenda. Beijo, mãe. Li uma vez, não mudei nada. Cliquei em enviar. Enquanto essa mensagem saía, senti um vazio estranho. Mas então, uma sensação pequena e constante de liberdade começou a preencher esse espaço. Por volta do meio-dia, meu celular acendeu. Caio ligando. Não atendi de primeira. Deixei tocar 3 vezes antes de pegar. Mãe, foi algum engano? A voz dele estava tensa, inquieta. Encostei na porta da cozinha, olhando as palmeiras balançando lá fora. Minha voz saiu calma, quase doce. Não, Caio, não foi engano. Tá na hora de você e a Tânia carregarem essa casa. Houve uma pausa, uns segundos de silêncio. Depois ele disse, baixo, mas mãe, tá bem complicado agora. A Tânia acabou de começar um emprego novo. A hipoteca é pesada. Entendo, disse, sem raiva. Mas vocês são adultos e adultos assumem as próprias decisões. Do outro lado, ouvi ele suspirar, longo e cansado. Dava para imaginar ele franzindo a testa, andando pela sala. Aquele menininho que segurava minha mão e perguntava se tudo ia ficar bem. Agora negociava com a mesma mão que um dia alimentei. Não o culpei. Fui eu quem fez o dar parecer natural. Mãe, a voz dele falhou um pouco. Você tá chateada? Fechei os olhos, respirei fundo. Não, disse baixo. Não tô chateada, só entendi, finalmente. A primavera chegou ao vilarejo litorâneo, mas o ar ainda tinha um toque fresco. Enfiei as mãos nos bolsos do casaco e caminhei devagar pela calçada. Os jacarandás na rua mal começavam a brotar, um verde suave contra o céu azul desbotado. Era a primeira vez que caminhava por ali sem peso nos ombros, sem recados para fazer, sem ninguém para buscar, sem nada para pagar. Só porque quis dar uma volta. Fazia 3 semanas que me mudei para o meu novo apartamento no centro. Pequeno, sim, mas limpo, claro, e meu. Da janela, via uma ruazinha tranquila, e se deixasse aberta à noite, ouvia as ondas quebrando suavemente no calçadão. O melhor era que ficava perto do velho teatro onde trabalhei, perto o suficiente para me sentir ancorada de novo. A primeira semana foi a mais dura. Acordava no meio da noite, encarando o teto, perdida no silêncio, me sentindo como uma criança que se afastou demais de casa. Mas aos poucos me adaptei. Me acostumei a acordar e fazer um chá Earl Grey do jeito que gosto. Me acostumei a não olhar a agenda de ninguém além da minha. Me acostumei a ver o pôr do sol se espalhar pelo chão enquanto organizava velhos objetos e memórias, coisas que sempre foram minhas e que finalmente voltaram a importar. Hoje, fui para uma aula pública no Centro de Arte Comunitária, um workshop prático sobre como fazer adereços para teatro. Não por trabalho, não para provar nada, só porque quando soube da aula, algo em mim se mexeu. Uma faísca de entusiasmo que não sentia há anos.
Aquela pequena emoção me lembrou. Ainda tô viva. Ainda tenho tempo para redescobrir o que amo, para recuperar a riqueza e a plenitude que nem sabia que ainda carregava. O centro de arte ficava num prédio de tijolos restaurado, com janelas arqueadas e uma fileira de pinheiros balançando ao longo do caminho. Ao entrar, fui recebida pelo cheiro suave de tinta acrílica. Ao redor de uma mesa longa de madeira, pessoas de todas as idades trabalhavam com tesouras, tecidos e pedaços de espuma e madeira. Tinha um senhor de calça caque e boné, uma mulher de vestido florido com óculos enormes e voluntários mais jovens distribuindo materiais. Uma mulher de cabelo curto e grisalho veio até mim, sorrindo. A voz dela era grave, mas quente. Rosto novo, primeira vez aqui? Me entregou um kit de ferramentas de lona. Assenti, sorrindo, enquanto pegava o kit. Meus dedos roçaram a lona, a madeira, e algo em mim se apertou de um jeito bonito, familiar, como se eu tivesse voltado para os velhos tempos de teatro, costurando adereços com prazo apertado. Escolhi um lugar perto da janela. A luz do sol entrava pelos arcos altos, espalhando-se quente e dourada sobre a mesa. A aula era simples, especialmente para quem passou anos criando cenários, mas para mim foi menos sobre aprender e mais sobre conversar com uma versão de mim mesma que eu tinha esquecido. O instrutor nos guiou na construção de cenários de teatro em miniatura, usando molduras velhas, retalhos de tecido e papel texturizado. Em pouco tempo, mergulhei de cabeça. O som da tesoura, o chiado suave da cola, o ritmo constante dos dedos, colocando as peças no lugar. Ao meu redor, conversas calmas e risadas se misturavam com o cheiro de madeira e tinta. Quando colei o último pedaço da cortina, me recostei e olhei para o teatrinho que construí. Uma onda de orgulho silencioso me encheu o peito. Não porque alguém me elogiou, não porque precisava provar algo, mas porque quis fazer. E fiz. Tirei uma foto e postei na minha conta de redes sociais que mal tocava há anos. Só uma foto, uma linha. Hoje voltei a construir um pequeno palco meu. Quando cliquei em publicar, não resisti e sorri. Foi como acender uma lanterninha só para mim. Mais tarde, enquanto preparava um chá em casa, meu celular acendeu. Uma mensagem do Caio. Mãe, como você tá ultimamente? Poucas palavras, mas com um tom cauteloso, hesitante. Não respondi na hora. Fiquei parada na bancada da cozinha, com o vapor subindo da chaleira, olhando a tela. A poucas quadras dali, num bar esportivo barulhento, Caio estava sentado com um amigo de infância, Márcio. Ela simplesmente cortou tudo, murmurou Caio, tomando um gole de cerveja. Nunca fez isso. Márcio o encarou e deixou o copo na mesa com um leve tilintar. Faz quanto tempo que você não pergunta o que ela precisa? Caio piscou. Você tá sugando o dinheiro dela, o tempo, o amor, disse Márcio, baixo. Mas já pensou que talvez o que ela precisa é não ser necessária? Talvez ela só queira respeito. Mais tarde, enquanto Caio dirigia para casa, as luzes da rua passavam pelo para-brisa como estrelas se apagando. As mãos dele seguravam firme o volante, mas na cabeça uma palavra ecoava. Respeito. Tão simples, tão devastador. De volta ao meu apartamento, sentei sob a luz suave da luminária, com uma xícara quente de Earl Grey nas mãos. Folheei o cronograma de aulas da semana seguinte do Centro de Arte. A janela estava entreaberta, a brisa do mar entrava, fresca e limpa. E o quarto estava quente, tranquilo, meu. Pela primeira vez em muito tempo, a paz dentro de mim também era. O sol da tarde entrava pelas janelas do apartamento, tão forte que deixava o assoalho quase branco. Sentei à mesa da cozinha, folheando o calendário comunitário, pensando se me inscrevia na próxima aula de cerâmica. Meu celular ficou quieto na esquina da mesa. Então acendeu, apagou, acendeu de novo, Caio ligando. Olhei para a tela um momento, depois silenciei. Uma inquietação sutil mexeu no meu peito. Horas depois, chegou uma mensagem. Mãe, podemos conversar em breve? Quero falar uma coisa. Soltei um suspiro lento, mas não respondi. Ainda não. Naquele mesmo momento, a tensão na cozinha do Caio tinha chegado ao limite. Você não tem plano nenhum! A voz da Tânia subiu, quase um grito, enquanto jogava um maço de contas na mesa. Caio esfregou as têmporas, a frustração na voz. Tô fazendo o que posso, Tânia. Pago a hipoteca, cubro as contas do dia a dia. O que mais você quer de mim?
Tânia deu uma risada amarga, o rosto pálido e rígido. Desde que sua mãe parou de mandar dinheiro, a pressão financeira dobrou e você só reclama, mas não faz nada para resolver. Lívia ficou paralisada no alto da escada, os dedinhos agarrando o corrimão. Os olhos arregalados de preocupação. Não fez barulho, só observou os pais gritando, o rostinho tenso. De repente, Caio bateu na mesa, o barulho fazendo os copos tremerem. "É minha mãe!" rugiu. "Ela fez mais por nós que qualquer um. O que mais você quer dela? Ela não é um banco." Tânia apertou a mandíbula, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "E nós não somos aproveitadores", disse a voz rouca. "Mas se não temos nem estabilidade, que vida é essa?" A sala ficou em silêncio. Só o tic-tac do relógio e o fungar suave da Lívia. Caio se virou e a viu encolhida na escada, secando o rosto com a manga. O coração dele apertou. Todo o calor, a raiva, sumiram num instante. Naquela noite, Caio estava jogado no sofá da sala, a cabeça entre as mãos. Tânia, sentada na frente, abraçava a Lívia, os olhos inchados, os ombros tensos. A casa era a mesma, mas algo tinha mudado. Como se uma peça essencial tivesse se soltado, silenciosamente. Os alicerces que eles tanto lutaram para manter começavam a rachar. Na mesma noite, sentei sozinha na varanda, com uma xícara de chocolate quente na mão. As ondas distantes ecoavam na escuridão. Não sei porquê, mas um sexto sentido de mãe me invadiu. Olhei para o celular. A mesma mensagem sem resposta. Após uma longa pausa, finalmente respondi. "Tô livre amanhã à tarde." Me recostei na cadeira e fechei os olhos. A brisa trouxe o ar salgado, como brasas de uma vida passada brilhando na noite antes de apagar. No dia seguinte, Caio e eu conversamos por telefone. A voz dele soava fraca, como um tecido esticado demais por tempo demais. "Mãe, a Tânia e eu temos brigado." Fez uma pausa, depois acrescentou mais baixo. "Provavelmente tem a ver com você ter parado de pagar a hipoteca." Não disse nada. Só deixei ele falar. "Sei que não podemos depender de você para sempre. É que enfrentar tudo isso é mais difícil do que eu pensava." "Caleb", disse finalmente, com suavidade, mas firme. "Que seja difícil não significa que seja impossível. Em algum momento, cada um tem que carregar a própria casa, as próprias decisões." "Eu sei", disse ele baixo. Um instante de silêncio. Então ouvi a vozinha da Lívia ao fundo. "Pai?" Caio respondeu rápido e disse. "Mãe, te ligo depois, tá?" Desligou. O vento de março ainda trazia um frio persistente. Enrolei um cachecol cinza claro nos ombros e sentei numa mesa da minha cafeteria favorita na costa. Um café com leite estava na minha frente, a espuma meio derretida. Pela janela via os barcos pesqueiros no porto, as bandeiras balançando ao vento. Estava quase na hora. A campainha da porta tocou. Olhei para cima. Caio entrou, de moletom azul, o rosto tenso, a testa franzida por uma preocupação não dita. Ao me ver, apertou os lábios e veio rápido. "Mãe." Puxou a cadeira e sentou, a voz mais baixa que o normal. Dei um sorriso gentil e assenti, mas não falei. Queria que ele tomasse o tempo dele, que encontrasse as palavras. Lá fora, o vento sacudia o vidro. Dentro, uma música suave de jazz tocava sob o chiado da máquina de café. Caio encarava um círculo de água na mesa, os dedos batendo inquietos contra a xícara. Finalmente, falou. "Mãe, quero te pedir desculpas." Levantou os olhos e por um instante vi algo cru neles. Sem ressentimento, sem vergonha, só um menino procurando a mãe depois de uma queda. Meu coração amoleceu, mas mantive a expressão serena. Esperei. "Sei que você fez tanto por nós todos esses anos", disse ele, a voz rouca. "E eu tratava tudo como garantido. Achava que você sempre estaria aí, que ajudar era sua obrigação." Fez uma pausa, exalando baixo. "Só quando você parou que percebi que não perdi só o dinheiro. Perdi sua confiança, sua presença, a sensação de que você realmente estava com a gente. Não interrompi. Deixei cada palavra cair onde precisava, entre nós dois. Não posso esperar que você limpe nossa bagunça", disse ele com um sorriso amargo. "E definitivamente não posso usar seu amor para justificar minha imaturidade." Nos olhos dele, vi cansaço, vergonha.
mas também uma clareza tardia. Tomei um gole lento do café. O calor, o leve amargor me confortaram de um jeito estranho. Então falei: Caio, o amor não é uma transação. Não se mede em reais, não vive de sacrifício sem fim. Olhei para ele de verdade. Te ajudei porque te amo, mas esse amor nunca deve ser confundido com obrigação. Não sou um caixa eletrônico, não sou sua gerente de crise, sou sua mãe. Minha voz não subiu, mas cada palavra se atravessou o espaço entre nós, limpando as suposições, os desajustes silenciosos que arrastávamos há anos. Caio baixou a cabeça, como um menino que sabia que foi longe demais. Os dedos traçavam círculos na mesa. Entendi, mãe, sussurrou. Vou fazer melhor. Suspirei e me aproximei, pousando a mão suavemente sobre a dele. Não quero vingança, disse. Só quero que a gente siga em frente, como duas pessoas completas, separadas, se respeitando, se cuidando, mas sem usar dependência no lugar de amor. Lá fora, risadas de crianças de bicicleta ecoavam, e a luz do sol dançava na mesa em manchas douradas. Caio me olhou, e pela primeira vez em muito tempo vi tranquilidade. Nossa conversa não foi longa, mas tinha mais peso, mais verdade que todas as conversas rasas que tivemos por anos. Não curamos todas as feridas, não terminamos com tá tudo bem, mas começamos de novo, de um lugar mais forte, mais honesto. Na despedida, Caio se inclinou e me abraçou. Foi meio desajeitado, mas era real. Obrigado, mãe, disse baixinho. Dei um tapinha leve nas costas dele e sorri. Vai lá, disse. Tem gente te esperando em casa. Vi ele ir embora. Voltei a sentar e pedi outro café. Lá fora, o vento do porto balançava os barcos, trazendo o cheiro de sal e algo mais. Liberdade. Em abril, o sol começava a esquentar o vilarejo litorâneo. Novos brotos despontavam nos jacarandás e os canteiros nas esquinas transbordavam de amores perfeitos coloridos. Caminhei até o centro comunitário com uma bolsa de lona gasta no ombro. Dentro, um projeto que terminei recentemente, um teatro em miniatura chamado A Forma Mutante do Lar. Era a exposição de primavera. O Centro de Arte me chamou para exibir meu trabalho na mostra comunitária. Não era um evento chique, só para vizinhos e amigos, mas para mim significava tudo. O espaço era pequeno, com vigas aparentes e janelas que enchiam a sala de luz. Montei meu cenário com cuidado, ajustando cada cortina e luz de adereço até ficar perfeito. Um senhor passou e sorriu. Que lindo! Parece um palco de teatro de verdade. Agradeci, e um calor suave subiu no peito. Não porque precisava de elogios, não porque queria provar algo, mas porque depois de tantos anos isso ainda era meu, algo que amava e que agora pertencia a mim de novo. Logo depois, chegou a Nancy, do antigo grupo de teatro. Ainda cheia de energia, o tipo de mulher que sempre tem um plano e uma prancheta. Ju? Acenei e ela veio correndo, os olhos brilhando enquanto olhava os detalhes do meu trabalho. Sabe, disse, baixando a voz como se fosse segredo. Tô começando um programa de adereços pro último ano no Teatro Prata. Precisamos de alguém com experiência para liderar. Pisquei surpresa. Nancy sorriu e apertou minha mão. Não por dinheiro. Por significado. Para mulheres como você, que enterraram suas paixões sob fraldas e louça, vamos dar espaço para elas de novo. Meu coração deu um salto, como uma luz se acendendo numa sala que achei abandonada. Naquela tarde, assinei o acordo. Um dia por semana, seria consultora e professora, guiando o grupo local do Teatro Prata na construção de cenários e pequenos workshops de adereços. Não era um emprego, não era um peso, era um retorno tranquilo a algo que amei e que finalmente recuperei. Talvez da próxima vez, disse com um sorriso. Não insistiram. Mas antes de ir, Lívia correu e me abraçou pela cintura. Vovó, da próxima vez vou desenhar um palco ainda maior, anunciou, orgulhosa. Ri, sem me segurar, e prometi. Tô esperando. No começo de maio, o vento no vilarejo já trazia o cheiro do verão. O ar estava quente, com um toque salgado. O mar brilhava sob a luz da tarde, e vasos de flores e luzinhas enfeitavam as fachadas dos cafés. Usei um vestido leve de linho e tênis gastos enquanto caminhava sozinha para a sala de exposições.
Na mão, uma caixinha com um cenário de teatro em miniatura. Era a última exibição do projeto de primavera do Teatro Prata. Mas dessa vez, não era só a expositora, era a instrutora. Do lado de fora, uma pequena multidão já se formava. Vizinhos, alunos, famílias, até um repórter do jornal local. Os moradores mais antigos se misturavam, segurando copos de papel com café, conversando animados enquanto admiravam os cenários feitos à mão. Fiquei de lado, vendo meus alunos descreverem suas criações com orgulho, uma emoção me percorrendo. Não do tipo que aparece por fora, mas do tipo que enche o peito, silenciosa e profundamente. Não era orgulho, era pertencimento. A sensação de ter encontrado meu lugar de novo, de que meu valor não dependia de ninguém, era meu. Quase no fim da exposição, uma jovem de roupas casuais e óculos grandes veio até mim. Se apresentou como editora de uma revista de arte local. Sua história é muito tocante, disse, entregando um cartão com um sorriso. Estamos preparando uma matéria sobre artistas locais para o próximo mês. Topa uma entrevista? Pisquei, surpresa, e sorri. Uma confiança silenciosa, perdida há tempos, despertou suavemente em mim. Claro, disse. A noite caiu. A exposição terminou. As pessoas se dispersaram no murmúrio suave da noite. Recolhi meu cenário e saí. A brisa do mar levantava a barra do meu vestido, trazendo o leve cheiro de maré. A costa ao longe se curvava, suave e borrada, e as luzes da cidade brilhavam na escuridão como prata espalhada. Caminhei devagar pelo calçadão, passei pelo café, pela agência dos Correios. Passei por todos os cantos que costumavas atravessar correndo, ocupada demais para notar. Finalmente, parei na praça, bem em frente à sala de exposições. Ali, um terreno vazio, destinado a um novo projeto comunitário. Só tinha uma placa de madeira. Sua história começa aqui. Fiquei olhando a placa por um tempo, lembrando o último ano, a solidão, o coração partido, o fim amargo dos papéis que achei que interpretaria para sempre. E então, a jornada lenta, às vezes desajeitada, às vezes silenciosa, de volta a mim mesma. Agora, aqui estava eu, num terreno familiar que de algum jeito parecia totalmente novo. Foi quando entendi. Cada ato na peça da vida é para ser escrito pela sua própria mão, não pelo seu filho, não pela sua família, não pela versão que os outros querem que você seja. De agora em diante, eu seguiria, como quem entra em águas desconhecidas, sem saber exatamente onde o caminho terminaria, mas confiando que cada passo seria meu, só meu. Virei para dar uma última olhada na sala de exposições. Uma fileira de luzinhas ainda brilhava no alpendre, suaves e douradas, como lanternas acesas para quem ousasse recomeçar. Sorri e sussurrei para mim mesma. Dessa vez, sou eu quem escrevo o roteiro. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários. De onde você está me assistindo? Que horas são aí agora? E o que essa história fez você sentir? Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe!